Olá pessoal, tudo bem? Então, o nosso objeto de discussão agora na aula 4 envolve o pedido. Então, na aula passada, nós conversávamos que o pedido ele é imediato, imediato. Então, lembrando, imediato é a conduta esperada do Poder Judiciário. Então, se eu pretendo que o Judiciário declare a existência ou inexistência de uma relação jurídica, constitua, modifique ou faça extinção ou modificação de uma relação jurídica. Então, preciso de uma sentença e, portanto, faço um pedido constitutivo. Preciso que condene a obrigação de dar, fazer ou não fazer. Pedido condenatório, que vai gerar uma sentença futuramente condenatória. Pedido mandamental, que o judiciário determine o cumprimento de uma ordem, a exemplo do mandado de segurança. Então, que se conceda a segurança para religação da energia elétrica que foi cortada, por exemplo. E a executiva lato sensu seria aquela hipótese onde concedeu o direito e já por expedição de documento interno, como no inventário, através do formal de partilha, como no divórcio, através do mandado de averbação, envolvendo a partilha dos bens que foram divididos lá no relacionamento, a expedição de mandado já vai gerar o cumprimento. Então, esse pedido é o imediato, que é a conduta que a gente espera do Poder Judiciário. Além do pedido imediato, tem um resultado que a gente busca. Então, se eu proponho uma ação reivindicatória para reivindicar o apartamento 101 da rua 904, situado no centro da cidade de Balneário Camboriú, certo? Número do imóvel, tal. Imagina que eu reivindico porque eu tenho a propriedade, mas nunca tive a posse anterior. Então, com base na minha propriedade, eu quero a posse daquele imóvel, porque eu sou dona e outra pessoa está morando lá. Então, o que eu pretendo nessa ação reivindicatória? Que me entregue a posse, certo? Quando a gente descreve que é referente à casa ou o apartamento 101, conforme descrito ali no exemplo anterior, nós temos o pedido mediato, que é o objeto que a gente busca. A casa específica, a fixação da pensão alimentícia num percentual determinado. Então, pedido imediato, a conduta do judiciário. Pedido mediato, o resultado útil ao autor, aos autores, buscados através daquela ação. Seguindo no nosso material, nós vemos que esse pedido tem a função, lá na petição inicial, de delimitar para o magistrado, lá na sentença, até onde ele pode julgar. Então, o limite do julgamento é o limite do pedido, já posto na petição inicial. Se por acaso o juiz decide fora do pedido, abaixo do pedido ou acima do que foi pedido, nós estamos ante uma sentença extra petita, quando foi determinado em sentença um pedido que sequer foi levado à petição inicial. Então, seria aquela hipótese de um divórcio onde não se falou em partilha de bens, somente pediu-se o divórcio, certo? E aí o juiz verifica, eles têm bem, já vou dividir. Não ocorreu esse pedido e o juiz tutelou, estamos diante de uma sentença extra petita. Por quê? Porque o pedido da partilha de bens não estava lá na petição inicial. Via de consequência, não poderá estar lá na sentença. Pelo princípio da ação ou demanda, e aí a lógica do porquê que é nula a sentença, que é ultra, extra ou citra petita, cabe ao autor, portanto, cabe ao interessado provocar o judiciário, provocar a tutela jurisdicional para ter seu direito lesado ou ameaçado atendido. Então, se não há esse pedido na inicial, não há como esperá-lo lá na frente, na sentença, certo? Então, extra petita vimos. Se por acaso fosse o contrário, se nós tivéssemos um pedido de divórcio na ação, cumulada com partilha de bens. Então, temos dois pedidos. E o juiz só aborda o divórcio. Esquece lá na sentença de falar sobre a partilha de bens. Então, estamos diante de uma sentença citra petita, portanto, menor do que os pedidos que foram levados na inicial. E a sentença ultra petita é aquela
que lá na sentença avalia de modo maior que o pedido. Então, se nós falássemos, poxa, junto à ação de divórcio acumulada com a partilha de alimentos, houve um pedido de dano moral. Por quê? O cônjuge que promoveu o divórcio, ele foi vítima de traição. Então, teve a quebra da fidelidade, o que lhe gerou um gravame moral, visto que houve, por parte do esposo ou da esposa, enfim, da parte contrária, a publicização nas mídias sociais desse outro relacionamento enquanto estava casado. Então, imagina que a esposa ou o marido que promove a ação propõe o divórcio, acumulado com a partilha de bens, acumulado com dano moral. No dano moral, nós temos que tratar na petição inicial de um valor certinho, de um valor específico. Então, imagina que o marido que foi traído requereu dano moral no importe de 10 mil reais. O juiz ou a juíza fica inconformado, entendeu que o valor é muito pequeno e fixa 15, certo? Então, se há um limite de valor e o judiciário fixar um valor maior, estamos diante de uma sentença ultra petita, portanto, também nula, conforme o material disponibilizado ali no slide 14. Requisitos do pedido. Então, aqui nos requisitos do pedido, nosso pedido tem que ser certo e determinado. Isso quer dizer o quê? Eu não posso deixar a critério do juiz a escolha do resultado que eu estou buscando na petição inicial. Afinal, é do autor o direito. Então, quando ele reclama a fixação da indenização por dano moral, visto que o casal que convivia, por exemplo, em união estável, então eles convivendo em união estável, romperam o relacionamento por um tempo, a esposa se relacionou com outra pessoa, engravidou, o companheiro que retornou reconheceu a paternidade do filho e passados 3 anos descobre, através de um exame de DNA, que o filho não é dele, certo? Não existe laço socioafetivo, porque depois acabaram rompendo o relacionamento e não criaram um vínculo de afeto. Pai registral, o pai que registrou e o filho. Esse pai registral, que foi levado a engodo pela ex-companheira, dizendo, olha, o filho é teu. Ele move uma ação anulatória dessa paternidade do garoto ou da garota tal, portanto, a identificação do nome, mais cumulação com dano moral no valor de 15 mil reais, por exemplo. Então, aqui dá para a gente visualizar que é um pedido certo, porque está expresso no pedido o que se pretende, a anulação da paternidade do menino fulano de tal e a fixação do valor de dano moral pelo engodo a que foi levado o autor. Além de ser certo, esse pedido é determinado. Então, são dois requisitos desse pedido. Ele tem que ser certo e determinado, como a gente vê no caput do 322 e no 324 também. Como assim determinado? Certo? Eu estou dizendo o que eu pretendo, certo? Indenização por dano moral e a anulatória do filho. Determinado é a quantificação. Então, dano moral no importe de 15 mil. A identificação da anulação da paternidade referente ao garoto João da Silva, por exemplo. Então, tem que ser bem específico o resultado que eu pretendo com aquele pedido, certo? Então, essas duas regrinhas a gente observa no caput do 322 e também no 324. Então, vamos ao caput do 322 lá do nosso CPC. Então, o pedido deve ser certo, regra pontual, não flexível, com as exceções que a gente já vai ver, tá? Determinado, 324. Então, lá no 324, o pedido deve ser determinado, ok? Como assim? Qual é a exceção quanto ao pedido certo e determinado que o legislador vai trazer para nós? Então, primeiro ponto, ali nos parágrafos 1º e 2º, e também no 322, 1º e 2º, a gente vai observar
que às vezes, quando a gente está pedindo a fixação da condenação de um valor, e a gente esquece de pedir cumulativamente a fixação de correção monetária e juros até o posterior pagamento, esse pedido já está lá. É o chamado pedido implícito. Isso vale para a vida prática, com base no 322, parágrafo 1º. Se nós estivéssemos diante de um concurso público, onde é exigida a peça técnica, temos que tomar o cuidado de requerer a fixação do valor. Por exemplo, estou sendo cobrada de uma dívida que já está vencida desde o dia 1º de janeiro de 2022. Para que esse valor, por exemplo, de R$10.000, seja acrescido de juros, de correção monetária, verba de sucumbência, honorários advocatícios da parte contrária, o autor ele teria que requerer isso de modo expresso. Ele esqueceu na vida real. O parágrafo 1º diz que esse pedido é implícito, mas no exame de ordem, nas peças práticas, é importante colocar a falta dessa determinação ali no meu pedido. Então, eu tenho que pagar a dívida de R$10.000 e o autor esqueceu de fixar, de requerer a correção monetária e os juros. Embora o pedido seja implícito, se eu não coloco lá no meu requerimento do exame de ordem da peça, eu vou perder pontuação. Vai ser pouquinho, vai ser 0,10 geralmente, mas já é um decréscimo de nota, certo? Então, parágrafo 1º do 322. Compreendem-se no principal os juros, a correção monetária, as verbas de sucumbência, inclusive os honorários. Ou seja, o legislador está dizendo assim, calma, tu esqueceu o pedido? Não te preocupa. Lá na vida prática, o juiz vai entender que estão englobados na cobrança do valor de R$10.000, esses ou essas perdas e danos, certo? Corrobora nesse sentido a súmula 254 do STF. Então, inclui-se juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação. O parágrafo 2º, então, às vezes a gente capricha tanto no pedido que fica até difícil de interpretar, né? E aí o legislador, ele dá uma dica para nós, no sentido de dizer, olha, sempre o pedido vai ser interpretado pensando na boa-fé. Então, olha só o texto do parágrafo 2º do 322. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé. Então, são os caminhos que o magistrado vai utilizar para poder interpretar. Seguindo, então, no 323, às vezes acontece de a nossa ação judicial ter pedidos de caráter periódico ou sucessivo, ou seja, pedido para revisionar um contrato que tem ainda a vencer 24 prestações. Então, automaticamente, o legislador lá no 323 vai entender que fiz o pedido desse mês, automaticamente as parcelas vincendas estarão englobadas aqui no pedido, portanto, a 21, a 22, a 23, a 24, também vão a elas ser aplicadas o pedido dessa relação jurídica. Então, se eu pedir a revisão de um contrato, onde eu quero reduzir o valor, visto que o índice de correção monetária aplicado deixou muito alto o valor do pagamento, consegui, em tutela antecipada, lá no mês de janeiro, deferimento dessa tutela. Então, tudo que for vencendo dali para frente, então todas as prestações mês a mês, vai se aplicar também a redução desse valor, certo? Então, 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, portanto, essas que vão vencendo mês a mês, em modo periódico, por exemplo, essas serão consideradas incluídas no pedido, independente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação enquanto durar a obrigação, se o devedor no curso do processo deixar de pagá-la ou consigná-la, ok? Assim como o pedido é expresso, certo, a sentença, então, tem que ser também na mesma linha. E aí nós temos aqui, já no 324, que identificou para nós o que é o pedido determinado, que é justamente aquela especificação do que a gente quer.
Então, qualidade, quantidade, ali no material a gente traz. Então, a entrega de 1.000 sacas de soja. Então, a entrega de sacas de soja, tipo 1, na quantidade de 1.000 sacas. Então, a especificação de modo mais direto possível é essa determinação. A súmula 318 do STJ, ela estabelece que, formulado o pedido certo e determinado, somente o autor tem interesse em recorrer se a sentença for ilíquida. Então, é uma interpretação pacífica do STJ, no sentido de que o autor fez o cumprimento dos 2 requisitos, pedido certo e determinado. Se a sentença não fixar valor, ele vai ter direito, através do recurso, de pedir a modificação dessa tutela. Então, pessoal, a parte do pedido, a parte genérica, fica por aqui. Até a próxima.